Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Em Minas, programa da TV Alterosa, em parceria com o jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Este programa tem 2 blocos aqui na TV Alterosa e um terceiro bloco que vai ao ar exclusivamente no nosso canal do YouTube do Portal Uai. Então, fica ligado, no final do segundo bloco você já acessa rapidinho youtube.com/Portal Uai para acompanhar toda essa entrevista, que hoje é com o CEO, o comandante, o manda-chuva da Gerdau, Gustavo Werneck da Cunha. Lembrando que a íntegra dessa entrevista você assiste, ou na verdade você lê, no jornal Estado de Minas de amanhã, de domingo. Combinado? Gustavo, muito prazer, muita alegria em te receber aqui, um dos empresários mais famosos do Brasil hoje, premiado, com um desempenho fantástico. Muito obrigado pela atenção e nos contemplar vindo aqui ao nosso programa. Uma alegria, em primeiro lugar, queria parabenizá-los aí pela excelência do programa. Então, estar aqui na minha terra, estar num veículo tão relevante, é um enorme prazer. Queria agradecer pelo convite. Bacana demais. Eu queria, antes de a gente entrar nos assuntos quentes, que você só desse a dimensão do que é a Gerdau hoje, para a gente entender o tamanho dessa empresa. Bom, gente, recentemente nós completamos 123 anos de história. Poucas empresas conseguem ser tão longevas. Estamos espalhados pelas Américas, somos 35 mil colaboradoras e colaboradores e um faturamento na ordem de 80 bilhões de reais. Então, somos provavelmente a maior empresa industrial do Brasil. E apesar desses números gigantes, nós temos acompanhado a sua via crucis, o seu périplo a Brasília nos últimos meses, tentando sensibilizar tanto o governo federal anterior, a gestão anterior, quanto a atual, com relação ao enfrentamento de uma concorrência que o senhor classifica como desleal dos produtos chineses, do aço chinês e de outros produtos. O que é que está acontecendo? Então, Beni, a tua pergunta, ela me dá a oportunidade de dizer que esse périplo, essas andanças, não são somente para defender os interesses da Gerdau, são para defender o interesse de toda a indústria nacional, no fundo de todo o empresário nacional. Porque empresariar no Brasil não é uma tarefa simples, né? Está o tempo todo nesse jogo global, correndo uma maratona que está cada vez mais relevante, como se a gente estivesse correndo essa maratona com uma bola de ferro de 10 quilos. Então, empresariado no Brasil não é fácil, não tem sido fácil. E no momento igual a esse, pela qual o mundo está passando por uma profunda transformação, desglobalizando, a China, especificamente, passando por uma transição muito relevante da forma como impulsionou a sua economia nos últimos anos. Então, ela tem colocado assim, uma capacidade de exportação, o que eu chamo de desleal, porque ela não atende às normas, às regras da Organização Mundial do Comércio. Então, no fundo, é uma disputa entre manter emprego na China e manter emprego no Brasil. Então, quando eu faço essa defesa, no fundo, eu estou defendendo todo o empresário brasileiro, estou defendendo a indústria brasileira. Então, é uma luta que eu tenho bastante convicção que vale a pena. Mas explica para a gente, de que maneira os chineses estão prejudicando o Brasil? A China, nos últimos 30 anos, o único indicador econômico que realmente fez diferença foi o crescimento. Qualquer outro indicador chinês não fez tanta diferença quanto isso. E nos últimos 30 anos, o crescimento chinês ele foi baseado em 3 grandes pilares. O primeiro pilar foi o pilar da infraestrutura. A China investiu muito em infraestrutura nos últimos anos, 50% do crescimento econômico da China veio da infraestrutura. A gente vai em Xangai, por exemplo, são 4 aeroportos absolutamente modernos. Então esse foi um pilar muito relevante. O segundo pilar foi construção civil, foi muito relevante também, a gente estima que na ordem de 30% do crescimento econômico da China veio daí. E o terceiro grande pilar foi o pilar da exportação. Isso que sustentou a economia chinesa nos últimos 30 anos. Okay. Só que esses 3 pilares não valem mais, eles estão se desintegrando. E 3 novos pilares estão aparecendo agora na China que vão sustentar os próximos anos do crescimento chinês. O primeiro é o incentivo ao consumo interno. O segundo grande pilar é o que se chama de manufatura digital, muita tecnologia, produtos de alto valor agregado. Okay. E o terceiro é o que se chama de economia verde, os carros elétricos, energia renovável. Então isso que vai sustentar a economia chinesa nos próximos anos. Só que existe uma transição dos pilares antigos para os novos. Isso vai demorar um tempo. À medida que o mundo for colocando mais taxação na emissão de CO2, taxação na emissão de carbono, essa transição vai acelerar. Até lá, para a China manter esse crescimento econômico, manter emprego, ela tem exportado muito, produtos de todas as naturezas.
Só que essa exportação, ela não vem seguindo aquilo que é uma competição justa, uma competição que siga os pilares da Organização Mundial do Comércio. Então essa é a nossa grande briga. Então a gente sabe quanto a China, por exemplo, paga no minério de ferro, quanto ela paga no carvão. Então a gente sabe quanto custa produzir aço na China. E esses produtos chegam no Brasil e em outros países com um preço menor do que o custo. Então claramente tem uma proteção do governo que está destruindo a indústria nacional. Um subsídio. Um subsídio, proteção de outras naturezas. Isso tem destruído não só a indústria do aço, mas outras indústrias no Brasil. E só para concluir, um ponto relevante é que vários países, vendo esse movimento, eles têm colocado tarifas adicionais para criar condições de competição isonômica. Eu lembro que os Estados Unidos fez isso, mais recentemente o México fez isso, a União Europeia, os 27 países da União Europeia também implantaram medidas de competição mais justa, e mais recentemente a Turquia. Então o Brasil... E é o que o senhor está reivindicando no governo federal. No mínimo para poder criar uma competição que seja justa, porque aí a gente consegue competir de igual para igual com qualquer outro produtor de aço do mundo. Esse pedido, ele não fere os princípios aí da livre concorrência? Não, porque tem subsídio, é isso? Sim, e toda a investigação de quais danos que são ocasionados a empresas nacionais, eles são investigados via o MIDIC, via o Ministério da Indústria e do Comércio. Então, existem investigações anti-dumping que elas têm por objetivo investigar a perda e os danos. Então, essas investigações, elas também seguem as normas da Organização Mundial do Comércio. Uma vez que se identifica esse dano, aí sim se aplicam medidas. Só que o Brasil criou talvez uma jabuticaba brasileira, que não existe em outros países do mundo, que é uma medida de interesse público. Foi criado um chamado Grupo Técnico de Interesse Público, o GTIP. Então, mesmo o MIDIC identificando que tem dano nas empresas, ele usa esse mecanismo para poder não aplicar a medida antidumping. Então, tudo que nós estamos pedindo está de acordo com a Organização Mundial do Comércio. Então, não estamos pedindo nada que não seja justo, que outros países não façam contra países que não competem em condições igualitárias, como a China e outros países da Ásia. Mas eu realmente não compreendi. Qual é o impedimento de aceitar? Por que esse mecanismo não é disparado em favor do empresariado? Porque quando esse grupo de interesse público ele olha a investigação que foi feita, ele pode determinar, por exemplo, que uma aplicação de uma tarifa adicional ela pode aumentar a inflação do Brasil. Então ela olha outros interesses. Parece que as montadoras realmente não gostaram muito da ideia de subir a alíquota. Sim, então ele vai olhando esses interesses públicos e vai tomando decisão ou não. Então o nosso caso é um caso clássico de dumping, já está comprovado, e o que nós temos pedido nada mais é do que o governo aplicar aquelas medidas que são aplicadas por outros países. Porque para competir de igual para igual, isso a gente faz muito bem. 123 anos buscando competitividade, então a nível global a gente compete com qualquer outro produtor de aço. O senhor já teve quantas vezes em Brasília exclusivamente por causa desse assunto? Várias dezenas de vezes. Mas acredito muito... E a postura do governo muda a cada reunião? Em que pé que está isso? O governo tem sido muito, eu diria, muito aberto a entender o que está acontecendo, né? A própria decisão recente agora da Nova Indústria Brasil, ela mostra a preocupação que o governo tem tido com a indústria. Então eu acredito que ao longo dos próximos meses a gente vai conseguir mostrar para o governo o que isso está ocasionando do ponto de vista da gente reduzir investimentos, do ponto de vista da gente reduzir postos de trabalho. Então o governo tem sido muito aberto, a escuta tem sido muito ativa. Então eu acredito que questão de tempo, o pleito. Por enquanto não, mas eu sigo otimista que em algum momento o governo vai atender esses pleitos, que não são só do setor de aço, né? Outros setores da economia, setores empresariais também têm debatido com o governo temas semelhantes. Gustavo, vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta no instante, vamos falar disso e de muitos outros assuntos. A gente vai lá e volta já já. Estamos de volta com o Em Minas, hoje conversando com o CEO da Gerdau, o Gustavo Werneck. Gustavo, a Gerdau suspendeu as atividades de usinas no Nordeste do Brasil, né? Elas continuam paradas, há perspectiva de retomada, como é que está essa situação?
A gente suspendeu, não só no Nordeste, mas em outros estados. Ah, outros também? Porque com essa penetração nunca vista no Brasil de aço chinês, a gente não tem tido condição de manter a nossa capacidade, porque a gente está sendo inundado por produtos de lá. Então, infelizmente, nós tivemos que reduzir capacidade e a gente segue buscando outras alternativas, porque o problema só tem crescido. Então, para nós preservar esses empregos, são pessoas com muitos anos de Gerdau, com muitos anos na indústria de aço, muito bem treinadas. A grande maioria dessas pessoas foram treinadas fora do Brasil. Então, a gente tem feito assim todo o sacrifício possível para a gente manter esses empregos. Mas a dificuldade do governo federal de tomar medidas que possam combater essa entrada de aço desleal, ela tem ocasionado essas demissões, essas paralisações de produção pelo Brasil. Acho que ano passado, 700 demissões, é isso? Por volta de 700 ano passado. E agora, recentemente, mais 100 também. 100 agora nos últimos meses. Nessas últimas semanas a gente anunciou mais um fechamento de capacidade produtiva no nosso negócio de produção de aço para veículos automotivos. Então a gente tem lutado assim, com todas as nossas forças para que isso não aconteça. Mas com essa quantidade de aço que entra, infelizmente a gente não tem tido a condição de manter esses ativos operando. E no Brasil, o que encarece o aço? Essa é uma excelente pergunta, Beni, porque essa tem sido a nossa luta, eu diria, nos últimos 100 anos. Porque, como eu comentei, empresariar no Brasil não é simples. Eu sempre uso um exemplo que eu acho que é didático para que todos entendam. Hoje nós temos uma operação no Brasil que é do mesmo tamanho da nossa operação nos Estados Unidos. E diga-se de passagem, pela primeira vez em 123 anos, a nossa operação dos Estados Unidos ficou maior do que a do Brasil. Nunca tinha sido isso. Para nossa surpresa, em função do fechamento dessas capacidades, a nossa operação ficou maior. Mas em termos gerais, elas são muito parecidas, né? Só na área tributária aqui no Brasil, a gente tem 123 pessoas. 123 pessoas. Uma operação do mesmo tamanho nos Estados Unidos, nós temos 3 pessoas. Nossa. Então são 120 pessoas absolutamente criativas que poderiam estar nos ajudando em buscar mais competitividade, poderiam estar nos ajudando em resolver outros problemas sociais do Brasil e estão lá envolvidas nessa burocracia, tentando debulhar nesse ritual aquilo ali. Que são as mudanças de tributos no Brasil. Embora muitas pessoas estejam otimistas com essa reforma tributária, que eu acho que ela vai resolver ou melhorar as coisas no longo prazo, é uma longa transição. Então a gente vai continuar por um período de tempo muito significativo, tendo que lutar contra essa confusão, eu diria, que é o sistema tributário brasileiro. Esse é o fator que encarece o aço no Brasil. Um exemplo, né? Outros exemplos são a logística. Uma forma também que eu gosto sempre de explicar é que quando a gente compara a nossa competitividade dentro dos muros das nossas plantas, a gente compete de igual para igual com qualquer outro produtor de aço no mundo. Mas quando esse aço passou pelos nossos portões, aí toda essa falta de competitividade que tem no Brasil, ela nos faz não ter, de fato, condição de competir com outros produtores, como a gente citou aí, os produtores chineses. Você falou da reforma tributária, você gostou? No geral, nós gostamos, porque eu acho que é um avanço, né? Então, acho que os sinais que o governo tem dado, do ponto de vista da reforma tributária, que eu acredito que ela vai ter aprovação final aí em breve, essa questão da nova indústria Brasil, são todos sinais positivos que o governo está dando, né, de solucionar no longo prazo esses problemas de competitividade. Mas a questão nossa é como é que se resolve no curto prazo. Porque empresas como a nossa, a gente sempre foi a favor de uma economia mais aberta, o Brasil sempre recebeu aço importado, então a gente não tem problema nenhum com relação de um país mais aberto. A questão é quando vem essa competição desleal. Não tem problema nenhum e consegue competir bem. Consegue competir. Isso então, já aconteceu na história, no passado. Sim, sempre. Tanto é que 123 anos que a gente completou agora, acho que são um exemplo clássico de como é que a gente conseguiu competir ao longo do tempo. Legal. E diga-se de passagem, Beni, a gente chega agora nesse aniversário no melhor momento da nossa história. Então, muitas coisas a gente fez aí ao longo do tempo para poder buscar competitividade, mesmo num cenário tão complexo que é esse que a gente vive aqui no Brasil. O que teve de melhor nessa reforma tributária? Eu acho que para nós, assim, essa questão de não ter nenhum resíduo tributário na nossa exportação. Porque a gente está falando de importação da China, mas quando a gente quer exportar também aço, que seria uma solução para nós, hoje o sistema tributário brasileiro ele nos deixa um resíduo tributário que quando eu exporto um aço, vai junto com ele um saquinho de 7% de resíduo tributário. E nenhum cliente fora do Brasil está disposto a comprar o aço do brasileiro só porque ele é melhor. Ninguém vai querer pagar 7% a mais porque tem um resíduo tributário que está acumulado na cadeia. Então, coisas como essa, elas nos dão uma tranquilidade
no longo prazo, de que a gente vai conseguir celebrar mais 100 anos de história na Gerdau, mas vai ter um longo caminho pela frente. Vamos falar um pouco de Minas Gerais. A Gerdau está planejando uma usina de energia solar no norte do estado, não é isso? Acabamos de anunciar uma usina de energia solar no norte do estado de Minas Gerais, que é muito importante para a gente seguir a nossa jornada de descarbonizar o setor. Vamos falar muito disso aqui. Então, esse é um ponto muito relevante. Então, é uma usina de energia solar e, junto com outros investimentos que a gente tem feito também, para crescer a nossa matriz de energia renovável no Brasil. Como é que estão os investimentos em Minas Gerais? Olha, mesmo com toda essa dificuldade que a gente tem enfrentado, a gente segue investindo totalmente o nosso plano anunciado. Então, nós temos investimentos hoje que superam 6 bilhões de reais no estado de Minas Gerais, na nossa mineração, na nossa usina de Ouro Branco, na nossa planta de Barão de Cocais, em Divinópolis, nos 250 mil hectares de florestas que nós temos, especialmente na região de Três Marias. Então, Minas Gerais para Gerdau é um estado muito relevante e a gente vai continuar investindo aqui, porque como a gente diz no nosso slogan, né, somos uma empresa brasileira, mas uma empresa mineira de coração. Vamos começar a falar um pouco dessa questão da descarbonização, não é? A Gerdau está se preparando para fazer essa transição energética. Na verdade, essa transição energética nossa ela já começou há muitos e muitos anos atrás. Porque o modelo de negócio que nós escolhemos para produzir aço, ele depende menos do minério e do carvão. 75% da nossa capacidade produtiva, ela vem da reutilização da sucata. Então, aquela bicicleta que não se usa mais, aquele fogão que é descartado, a gente recolhe toda essa sucata aí pelas cidades brasileiras, tanto é que a gente não vê sucata jogada, a gente recolhe essa sucata, leva para nossas plantas, recicla essa sucata, funde essa sucata e produz um aço. Então, uma bicicleta hoje que não é utilizada mais, ela pode amanhã se tornar desde um vergalhão para a construção civil, mas ela pode estar, por exemplo, num trem de pouso de uma aeronave. Então, a reciclagem da sucata, ela nos traz uma competitividade no que diz respeito à baixa emissão de CO2, muito relevante comparado aos outros produtores de aço no mundo. Explica para a gente de forma breve o que é esse processo de descarbonização. Então, na atualidade, o setor de aço ele contribui com 7% das emissões de gases de efeito estufa, que a gente fala popularmente de emissão de CO2. Então, é uma participação que é importante. Então, todo o setor tem um compromisso, ao longo dos próximos anos, ele descarbonizar completamente, ou seja, encontrar alternativas para que se produza aço sem emitir CO2. Então, quando a gente olha hoje a média mundial, a gente já produz menos da metade de CO2. À medida que novas tecnologias foram sendo incorporadas, a gente vai trazer essas tecnologias para dentro de casa e a ideia é que até 2050, quando essas tecnologias estiverem maduras, seja possível produzir aço sem nenhuma tonelada de CO2 emitido. Então, é uma jornada de alguns anos, mas estamos firmemente engajados, né, nessa caminhada que é muito relevante para a humanidade, para o aquecimento do planeta. É uma coisa fundamental, mas tem uma pergunta que me ocorre. Isso faz com que o aço, nesse processo, fique mais caro ou durante esse processo ele se torna mais competitivo em relação à China ou outros países? Olha, de forma geral, ele é um aço que ele é muito competitivo quando se compara com outros meios produtivos. Mas o grande benefício é que você produz um aço com baixa emissão de CO2. Enquanto, quando entra um aço desse da China ou da Ásia, ele entra aqui no Brasil, ele está emitindo o dobro de CO2 do que se a gente estivesse produzindo no Brasil. Então, fora as questões econômicas que eu comentei, eu acho quase uma tragédia para o Brasil tu trazer um aço que está emitindo o dobro de CO2 que a gente poderia estar produzindo no Brasil, mantendo emprego com a metade da emissão de CO2. Então, quando tu olha do ponto de vista ambiental, também é inconcebível que não se coloquem medidas no curto prazo para resolver um problema como esse. Gustavo, quero te agradecer aqui na primeira parte da nossa entrevista, a sua presença aqui no programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, mas nosso papo continua lá no canal do YouTube do Portal Uai, combinado? Combinado. Muito obrigado pela sua presença aqui na Alterosa. Mesmo. E ó, a gente continua lá no Portal Uai. Acesse youtube.com/Portal Uai e continue assistindo a entrevista com o CEO da Gerdau, o Gustavo Werneck. Um abraço, até semana que vem aqui na TV Alterosa.
Ei pessoal, estamos começando o terceiro bloco do Em Minas de hoje. Este programa é uma parceria da TV Alterosa com o Jornal Estado de Minas e com o Portal Uai. Hoje estamos conversando com o CEO da Gerdau, o Gustavo Werneck. Gustavo, em 2021, para dar o dado correto, a Gerdau anunciou um plano de investimento de quase 12 bilhões até 2026 em Minas Gerais. Com todo esse cenário complicado, dramático que você descreveu ao longo do programa, esse plano de investimento está mantido? Nós temos feito todos os esforços para que o plano seja mantido. Então, nesse momento, esse investimento que foi anunciado em 2021 e outros investimentos que foram anunciados posteriormente, eles continuam totalmente mantidos aqui no estado de Minas Gerais. Inclusive, a gente está procurando alternativas para acelerar esses investimentos. Então, são investimentos muito relevantes para nós, porque o estado de Minas Gerais é o estado hoje mais importante para a Gerdau no Brasil. Embora a gente tenha nascido no Rio Grande do Sul, em 1901, numa pequena fábrica de pregos, hoje Minas Gerais é o estado mais relevante para a Gerdau. Por quê? Porque grande parte da nossa capacidade produtiva ela está aqui em Minas Gerais hoje. E estar em Minas Gerais para nós não é somente a gente produzir, vender nossos produtos e fazer os nossos negócios do dia a dia. Para nós estar em Minas Gerais é de fato ser parte da vida dos mineiros e das mineiras. Porque a gente ao longo da nossa história nós aprendemos o papel do empresário de devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos empresta ao longo do tempo. Então, por isso que a gente tem feito, fora os investimentos em geração de emprego, em aumento de capacidade produtiva, investimentos muito significativos aqui em Minas, em parcerias com o poder público e outras instituições privadas, para a gente poder contribuir para a solução de grandes problemas sociais que existem no estado de Minas Gerais. E em nível nacional, como é que está essa previsão de investimentos? A gente continua mantendo nesse momento, mas a gente tem já nessas últimas semanas buscado fazer um estudo mais detalhado do que a gente poderia eventualmente paralisar caso esse problema não seja resolvido. Porque não tem sentido a gente estar parando produção, estar fechando usina e continuar investindo. Então, a questão do Brasil a gente está analisando com mais detalhe, mas no estado de Minas Gerais a gente não tem nenhum plano de reduzir investimentos, porque nós estamos criando aqui em Minas Gerais uma plataforma realmente muito diferenciada de produção de aço, de altíssimo valor agregado, mineração sustentável, sem uso de barragem. Então, Minas Gerais, para nós no futuro, ela vai ter uma relevância muito grande, mesmo em face desses problemas de curto prazo que a gente tem enfrentado. Em paralelo a esse cenário descrito, a economia, o senhor tem visto com bons olhos? A mudança de governo ajudou, dificultou? Como é que está o cenário? Acho que a gente passou por um primeiro ano de transição, vários problemas relevantes sendo resolvidos, mas quando a gente ouve nossos clientes, né, e nós estamos presentes em todos os segmentos da economia praticamente com o nosso aço, eu vejo que 2024 ele começa com um nível de otimismo maior. Então a gente acredita que esse ano de 2024 ele vai ser melhor do que 2023 e além disso a gente acredita que essas medidas de mais longo prazo que o governo tem adotado, como a reforma tributária, como uma provável reforma administrativa que a gente acha muito importante também, e essas questões de criar condições da indústria brasileira voltar a ser muito competitiva, a gente está otimista que nesses próximos anos o Brasil vai conseguir colocar a sua economia rodando de uma maneira mais relevante. O que eu acho curioso é que assim, passam-se os governos federais especialmente, mas ninguém toca no assunto de infraestrutura, né? De desenvolver a infraestrutura nacional, né? Ferrovias, portos, é um assunto que fica raspando aí, mas ele não acontece. E para o setor siderúrgico, eu desconfio que seria importantíssimo, não? Isso é fundamental. Fundamental, né? Por isso que a gente sempre fala que isso deveria ser uma política de Estado e não de governo. Eu tive a oportunidade de morar na Índia por um tempo pela Gerdau. A Gerdau tinha uma operação lá. Então eu vi isso de uma maneira muito clara. Lá, independente de que governo que está naquele momento, essas políticas de Estado, elas são mantidas. Então, se tem necessidade de fazer investimentos em ferrovias no período de 20 anos, o governo que entra ele só pode priorizar um outro segmento, mas as políticas estão lá e precisam ser entregues. Então, é uma pena que o Brasil tenha deixado de lado durante tantos anos a infraestrutura. Um exemplo prático que está acontecendo agora nos Estados Unidos. A infraestrutura nos Estados Unidos, eu viajo com muita frequência, que a gente tem operações muito relevantes lá. A infraestrutura norte-americana ela também veio piorando ao longo do tempo. Mas os pacotes de investimento federal em infraestrutura agora eles são muito relevantes. Então o Brasil, de fato, deveria ter uma política de Estado para que a infraestrutura não ficasse tão
irrelevante, eu diria, ao longo dos próximos anos. A gente olha nossas estradas, nossas ferrovias. Péssima situação. Isso, péssima situação. Isso seria muito relevante não só para o nosso setor, mas para o dia a dia da população. Então, aí é uma coisa que o cidadão comum ele não enxerga, né? Porque ele não consegue entender essa coisa, né? A falta de uma infraestrutura bem desenvolvida, né? Como que ela prejudica o transporte dos produtos, enfim. Mas toda essa logística, né? Viu? Começa? Eu vejo um nível Você assim... está achando, tem visto uma mudança? Uma família brasileira, uma família mineira, quando pega uma estrada, por exemplo, final de semana, e vê todas as dificuldades... Não está fácil. Sabe, vê tudo que acontece. Então, eu acho que essa dificuldade, ela está fazendo mais parte do dia a dia. Então, eu acredito que vai ter cada vez mais um questionamento da sociedade para essa questão de infraestrutura precária que a gente está enfrentando no Brasil. Então, eu acho que isso liberaria, sim, investimentos de naturezas muito relevantes para diversos setores, não só o aço, mas imagina quantos segmentos seriam beneficiados por uma infraestrutura mais moderna. Tem dinheiro para tirar para isso? A iniciativa privada tem dinheiro, né? Então acho que a questão... Poderia ter uma parceria, você disse. As parcerias... As PPPs, claro, por exemplo. Claro. Acho que quando se criam parcerias público-privadas, tu consegue liberar todo esse potencial. Minha grande questão é que a gente precisa ter um ambiente jurídico que dê tranquilidade para todos os atores que o que for combinado vai ser cumprido. Então, a insegurança jurídica que se criou no Brasil, ela traz dificuldades para que essas parcerias elas sejam de fato concretizadas. Então, acredito muito também que com uma estabilidade maior agora, também o Poder Judiciário vai nos ajudar, vai ajudar a sociedade a criar um ambiente onde as questões jurídicas elas não sejam tão mais dificultadoras de se colocar investimentos público-privados em conjunto. Muito bem. Gustavo, vamos falar um pouquinho também em outros investimentos da Gerdau. Ela, até tradicionalmente, ela investe muito em patrocínios de equipes de esportes, né, de futebol. Como é que se define essa questão internamente na Gerdau? Por que esse foco, por exemplo, em esportes? Porque a gente quer estar, de fato, muito junto da sociedade, nas comunidades, nos locais onde a gente opera. Então, quando a gente faz, por exemplo, um patrocínio de um time esportivo, o objetivo nosso não é vender mais aço. O objetivo nosso é usar a forma de gestão que esses times, que essas equipes têm, para a gente poder juntos, a gente fomentar, por exemplo, o esporte entre os jovens. A cidadania entre aquelas crianças, aqueles jovens que saem de cidades do interior e vêm tentar a vida numa capital como Belo Horizonte. Então, para nós, assim, esses patrocínios nos ajudam muito nisso. Porque instituições aqui muito conhecidas em Minas Gerais, elas têm uma metodologia de gestão, de formação de jovens atletas muito reconhecida, muito poderosa. Então, para nós, é juntar a capacidade que a Gerdau tem hoje de patrocinar equipes e times como o de Minas, com a capacidade deles de fazerem gestão e formar jovens atletas. Então, sempre que a sociedade vê o nome da Gerdau em alguma camisa, pode saber que por trás daquilo tem um grande projeto social sendo executado. Legal. Eu me lembro também que a Gerdau teve uma época que ela tinha um foco muito grande assim, em startups, em iniciativas tecnológicas. Isso se mantém? Sim, isso para nós é quase uma questão de sobrevivência. Então a gente continua usando todo o ecossistema de inovação para a gente melhorar a competitividade do nosso negócio e para melhorar os nossos indicadores que não são somente os indicadores econômicos, os indicadores de meio ambiente, de segurança do trabalho e outros indicadores que do ponto de vista social são muito relevantes, mas também para criar novas oportunidades de se relacionar com os nossos clientes, entregando mais serviços. Então, esse ecossistema de inovação nos possibilitou, por exemplo, a criação de um braço de novos negócios há 3 anos atrás, chamado Gerdau Next. E a Gerdau Next tem crescido e ela tem contribuído muito, especialmente com nossos clientes, para a gente poder entregar um nível de serviço, um nível de parceria, um nível de solução que no passado a gente não tinha. Gustavo, ao longo do programa você descreveu um cenário muito desolador, digamos assim. Mas, de forma contrária, você é um cara vibrante, assim, o seu jeito de falar, você tem uma postura para frente e tal. Você está desanimado com essa coisa? Como é que está o seu espírito, assim? Onde é que você vê a Gerdau daqui a 5, 10 anos? Nós completamos 123 anos de história. Quando a gente olha para trás, imagina quantas dificuldades a gente enfrentou ao longo desse tempo. Guerras mundiais, planos econômicos no Brasil mal sucedidos. Então, a gente venceu tudo isso, né? Eu tenho certeza que a gente vai vencer esses momentos também. Então, a gente sempre é otimista, né? Então, acho que tem problemas para a gente resolver de curto prazo, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer melhor como empresa, como líder, como sociedade.
Então tem muitas coisas que a gente controla, que estão nas nossas mãos. Então muitas vezes assim a gente tem que parar de reclamar do que está acontecendo de ruim e a gente trabalhar um pouco mais, porque tem muita coisa que a gente pode melhorar, nós como cidadãos, como empresa. E quando tem que ter um debate mais intenso com o poder público, para evitar situações como essa, a gente também não deixa de ter esse protagonismo, porque no fundo, como eu comentei, a gente quer criar um Brasil que seja melhor para todas as brasileiras e brasileiros. Então já que esses debates são legítimos, então a gente não se isenta do papel que a gente acredita que o empresariado tem de protagonismo na solução de problemas tão graves como o Brasil tem ao longo desses últimos anos. E a sua visão para daqui 5, 10 anos? A Gerdau certamente vai ser uma empresa melhor do que é agora. Essa tem sido a nossa jornada ao longo do tempo. Então, não só do ponto de vista da gente melhorar os nossos indicadores econômicos, mas como é que a gente pode estar cada vez mais próximo dos nossos clientes, cada vez mais compreendendo as necessidades deles, cada vez entregando mais valor, cada vez mais próximo da sociedade e, sobretudo, uma preocupação muito grande que nós temos com as pessoas. Porque nessa reflexão que a gente sempre faz, o que nos trouxe até aqui, certamente as pessoas estão no centro de tudo. E quando pessoas para nós não são somente as colaboradoras, colaboradores, é toda a sociedade. Então se a gente continuar tendo esse olhar muito diferenciado para as pessoas, eu tenho absoluta convicção que daqui a 5 anos a Gerdau vai estar melhor do que está agora. Gustavo, foi um prazer te receber aqui no Em Minas, viu? Foi uma delícia esse papo. Um assunto que é às vezes difícil, né? Economia, essa coisa, indústria, às vezes um grau de dificuldade para o entendimento, mas você tem um jeito didático bacana de falar. Foi ótimo para o Em Minas a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, porque certamente em 123 anos de história, a Gerdau acumulou muitas histórias para contar. Algumas boas, algumas que valem como aprendizado e compartilhar com os outros. Então o papel de vocês nos ajudarem a contar essas histórias, a colocar essas narrativas, acho que ele ajuda muito, não só a Gerdau, mas outras empresas que de alguma forma querem tirar a nossa experiência e se inspirarem e de alguma forma colher os nossos aprendizados para que possam ter histórias longevas como a nossa. Então, muito obrigado. Legal demais. Boa sorte aí na caminhada. Obrigado. Valeu. E a você que nos prestigiou com a sua audiência, muito obrigado por ter acompanhado o programa. Nosso compromisso, semana que vem com mais um Em Minas. Até lá.